Antes de passar a palavra para você, eu vou te apresentar rapidamente, né. A Mariana é bióloga, né, por escolha, foi formada na USP em 2006, museóloga por paixão e profissão, ela é mestre em museologia também pela USP, e ela é doutora em História de Ciência e Museologia na Universidade de Évora, né, que foi agora em 2020. Você mora em Évora, então sim, por isso que lá é tarde já, né. Évora é no Portugal, né, para quem não sabe, e ela é responsável pela comunicação de um centro de pesquisa em História, Cultura e Sociedade. E ela é uma das editoras também do blog mulheresnaciencia.com.br, onde ela escreve sobre os desafios que as mulheres enfrentam, né, para se desenvolver no meio acadêmico. E além disso, a Mariana, né, gosta de museus, obviamente, mas de gatos, tatuagens, Coca-Cola zero, sushi, teoria da evolução e, de preferência, como você destacou, tudo junto e misturado, né? E aí eu vou passar a palavra para você contar um pouco para a gente, né, sobre o conhecimento na vitrine, as exposições dos museus de história natural. Obrigada, Cristine, pela apresentação, não muito formal, e foi uma escolha mesmo falar e fazer esse espaço um espaço de conversa. É um prazer voltar a falar com a Universidade de São Paulo, que foi a minha casa por muito tempo, e tem muito. Vocês já estão vendo a apresentação? Ainda não veio, não. Não? Deixa Não. eu só falar, então, porque eu já coloco para evitar. Ok, precisar. Ok, Está vindo. tá vendo? Foi? Foi. Perfeito. Então, como a Cristina falou, meu nome é Mariana e eu vim falar um pouco para vocês de museus de história natural e exposições de museus de história natural. Mas pode parecer, quando a gente fala museus de história natural, parece assim algo um pouco distante ou algo quase de filme. Mas a gente pode falar isso de um modo muito mais simples. Quando a gente fala de museu de história natural, a gente está falando de uma instituição que pesquisa, preserva e fala sobre, comunica objetos que vêm da natureza. Agora, a palestra da Maria Toledo foi muito inspiradora quando ela fala da questão integrada da natureza, porque o museu é um espaço onde a gente tem o repositório dos testemunhos dessa natureza, que podem ser desde fragmentos de rocha, podem ser os fósseis, pode ser planta, pode ser um meteoro, pode ser um animal. Aqui eu coloquei um conjunto aí de imagens de museus de história natural aqui do Brasil, porque vocês falam assim, não, eu já vi um filme que era Uma Noite no Museu, e tinha um museu grande, com um dinossauro, e isso só tem lá nos Estados Unidos. Não, o Brasil tem diversos museus, aqui a gente tem apontado o Museu de Campinas, o Guild em Belém do Pará, o Museu de Zoologia em São Paulo, o Alossauro ali, o Carnotauro do Museu de Geociências aí da USP, o Museu da Parque da Água Branca e o Museu de História Natural brasileiro por excelência, que é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que essa semana, infelizmente, faz 2 anos do incêndio. Então, o que eu queria falar um pouco é dessa instituição, que, para existir, tem como função preservar, estudar e falar sobre os objetos da natureza. E que está disponível, e por definição também é uma instituição pública. Qual a importância dessa instituição? Assim, e depois eu vou falar um pouco também da relação dela com as geociências e a biologia. Então, eu vou fazer uma pergunta mais óbvia, que parece quase simples, mas vocês sabiam que os dinossauros nasceram nos museus? Assim? Como assim, né? Bom, a história da palavra dinossauro, né, desse termo dinossáurea, nasce no museu com esse senhor, um tanto mal encarado, que é o Richard Owen, que no final do século XIX trabalha lá no Museu de História Natural de Londres
E com a sua coleção de objetos de natureza, entre os vários objetos, ele tem fragmentos de rochas e um fragmento muito específico que são os fósseis. Ele encontra alguns desses fósseis, desses vestígios de organismos do passado, e isso no final do século XIX já se sabia que era possível organismos que viveram no passado deixarem suas marcas e que a gente encontra hoje. E essa ideia também foi descoberta por um investigador de museu. Esse cientista, o Richard Owen, então, ele encontra ali na coleção esse que parece uma bolsinha aqui, que na verdade é a ponta do osso, que ele percebe que é muito parecido com répteis, mas tão grande e tão pesado que não poderia ser um réptil dos que a gente conhece hoje. Não podia ser um jacaré como a gente conhece hoje ou um lagarto. Então ele cria um nome para falar desses bichos gigantes, fortes, que viveram no passado, que é o dinossauro. Então, tudo que a gente conhece e sabe sobre o dinossauro vem do conhecimento que é feito nos museus, e feito da investigação nos museus. E não só isso, porque a própria imagem que a gente tem dos dinossauros vem daí. Esse senhor, o Richard Owen, ele se juntou com alguns paleoartistas e escultores e começou a pensar como seriam esses animais que teriam ossos tão grandes e tão fortes que parecem répteis. E as primeiras visões de imagens de dinossauro que se tem são esses lagartões gorduchos que estão hoje num parque na Inglaterra, mas que fizeram parte de uma exposição dentro de uma exposição de museu. Então, para além de criar, entender quem é esses objetos da natureza, criar o nome deles, que é o nome dinossauro que todo mundo conhece, a imagem que a gente também tem desses animais, e aqui eu escolhi essa imagem bem antiga, e a gente sabe hoje que a interpretação dele está bastante diferente, mas essas imagens também vêm dos museus de história natural. Óbvio que depois disso, a mídia se apropria dessas imagens, isso vai para os livros, fotografias, filmes, internet, mas é interessante pensar que o museu é o espaço onde a gente nasce muito das nossas visões e pensamentos sobre natureza. Mas o que tem de especial nos objetos de museu? Assim? Por que esse pedaço de osso que o Richard Owen estudou e deu o nome de dinossauro é diferente de qualquer outro pedaço de osso? Ou o que tem em comum nesses museus, nos objetos dos museus? Basicamente, os objetos de museu são objetos que contam histórias. E não é só uma história, são muitas histórias diferentes. Os objetos de Museu de História Natural, eles vão contar sobre a história daquele indivíduo, né, daquele dinossauro, daquela planta, do grupo que ele vive, do ambiente que ele está, isso só olhando as histórias científicas. Mas também tem as histórias, por exemplo, como que esse bicho foi parar no museu? Quem foram as pessoas que acharam e levar e como que estando ali naquela comunidade, qual eram as histórias que isso tinha? E essas são diferentes formas de conhecimento que faz parte do museu também guardar. Então eu vou contar para vocês algumas das histórias desse bichão aí que a gente está vendo na tela, que chama-se Tapuiasauro macedói, ou carinhosamente jesuíno. Ele é um dinossauro, um saurópode, que foi encontrado no ano de 2007 numa cidade chamada Coração de Jesus, que é no norte de Minas Gerais, pela equipe de paleontologia do Museu de Zoologia da USP. Aqui a gente tem algumas imagens do trabalho e as histórias desse trabalho. Esse dinossauro ele foi encontrado numa região, numa chácara, por um senhor que trabalhava com a terra e que achou alguns ossos que eram grandes demais para serem de uma vaca e muito pesados.
e que um dia recebeu uma visita de alguém que ele considerava mais instruído e mostrou para ele. Essa pessoa, que fazia faculdade de biologia na época, reconheceu que podia ser alguma coisa diferente e tirou uma foto e postou numa comunidade no famigerado Orkut, lá em 2004. Algumas pessoas, alguns investigadores que por acaso faziam parte dessa comunidade olharam, falando, isso parece um fóssil, e foram para lá. E aí que começa uma escavação em 2005, e só em 2007 é encontrado um esqueleto completo desse dinossauro saurópode, que é o maior e mais completo esqueleto brasileiro. E o que tem de interessante essa história? Primeiro, o pessoal lá de São Paulo não tinha a mínima noção que em Coração de Jesus, que dá 1.400 quilômetros, tinha um dinossauro. Inclusive porque era uma região que geologicamente não batia a idade geológica conhecida. Não se esperava ter dinossauros ali. Se não fosse a comunidade local reconhecer a importância, se comunicar e procurar a informação, a comunidade científica também não teria essa informação. Por que ele chama jesuíno, esse nome carinhoso? Porque é de Coração de Jesus, e é como as pessoas chamavam ele. Então, aqui, quando tem algumas imagens do trabalho de campo, que vocês podem perceber que é uma região bastante árida, foram 3 anos até tirando ossos, até que foram e fragmentos, até se achar o esqueleto todo, que a gente contou com muito apoio da comunidade local, desde levar água gelada, porque não tinha água para onde estava, até para falar, olha, nós fomos chamar, eu era da equipe da paleontologia na época, e nós éramos chamados os osseiros. E chamam assim, os osseiros, tem aqui aqui na minha chácara também está aparecendo umas coisas diferentes, vocês não querem vir ver? E foi nessa parceria que se conheceu muito, nessas histórias diferentes, que se conheceu muito e se pôde encontrar esse material. Coube ao Museu de Zoologia fazer a salvaguarda, que foi encontrar esse material, retirá-lo do ambiente e guardá-lo numa coleção científica. Mas isso é só uma parte do trabalho do museu, porque a outra parte é a parte de comunicar sobre isso. A história de um objeto do museu, a história do Tapuiasauro macedói, não se encerra quando ele entra dentro de um armário de uma coleção científica. Ele precisa ser descrito. E aqui é uma imagem do artigo científico que descreve ele, para que os outros membros da comunidade científica possam reconhecê-lo. Aqui embaixo, essa imagem que tem bastante gente, a gente montou uma exposição com uma réplica do esqueleto completo na cidade, para que a cidade soubesse da importância do material que vivia no subsolo dela, e é um pouco da história da sua terra. Então, essa aqui é a foto do começo da exposição. Alguns materiais didáticos foram feitos, também funcionários no museu, e depois essa réplica também ficou em São Paulo. Alguns outros paleoartistas fizeram imagens sobre esse desenho, e esse senhor que segura é uma réplica do crânio encontrado, que ficou na região para também contar essa história. E dentre as muitas histórias que a gente ouve do jesuíno, a gente tinha que, por exemplo, Coração de Jesus é uma cidade muito, muito pobre, que teve um apogeu econômico por volta dos anos 70, e depois entrou em uma crise bastante complicada. E existe uma lenda na cidade que falava que que a cabeça de um burro tinha sido enterrado na cidade. E esse era um burro muito antigo. E por conta dessa cabeça de burro é que a cidade não ia para frente, sabe? Ela não tinha desenvolvimento. Quando a gente encontrou esse fóssil, muita gente falou, agora a cidade vai se desenvolver, porque está aqui a cabeça do burro. Está aqui a cabeça do animal muito antigo, obviamente, a gente vai falar aqui, pode discutir escala de tempo, N situações, mas percebam a importância e da história que uma população cria, e que essa informação jamais estaria nos livros ou presente se as equipes das universidades também não conversassem com as populações, e esse objeto do museu, que é a cabeça do Tapuiasauro macedói, que é o crânio,
quando a gente guarda ele no museu, a gente não guarda só essa peça, a gente guarda toda a documentação dessas histórias, fotografias, os dados de campo. Então, os objetos de museu são especiais porque eles contam histórias. E os museus basicamente servem para isso. São lugares que fazem a salvaguarda, ou seja, selecionam objetos na natureza, recolhem, preparam, estudam e guardam e comunicam sobre para as populações, seja o pessoal de São Paulo, que nunca ia imaginar que lá no norte de Minas Gerais, lá na borda do Vale de Jequitinhonha, viveu um dinossauro, Sauróptica, aquele dinossauro pescoçudo, quanto para o pessoal que vivia nessa cidade e que achava que tinha a cabeça de um burro enterrada, mas, na verdade, essa cidade tão pequena é citada em artigos nos Estados Unidos e no Japão por conta do fóssil, que é fundamental para conhecer a história da evolução dos dinossauros. Certo? Então, assim, são essas as histórias dos objetos no museu. Mas quando a gente fala em exposição, a gente pode pegar uma definição muito simples, assim, muito direta, que é dicionário Roais, conjunto de objetos similares apresentados para visitação pública. Isso é a definição de uma exposição. E daí eu pergunto assim, qual que é a diferença de uma vitrine de uma loja de roupa aqui ou de uma vitrine de pedras preciosas, essa aqui é uma imagem do Natural History Museum de Londres. São conjuntos de objetos similares que são apresentados para visitação pública. Só que os objetos que fazem a diferença, porque são os objetos que contam histórias. E cabe ao museu e às exposições contar as mais diferentes histórias, que podem ser desde da história do jesuíno, pode ser a história da evolução do grupo, é aqui o Museu de Zoologia contando a história da evolução das baleias, ou a história de quem são os quinidários, os corais, ou como viviam os dinossauros e aqui em cima a imagem, a reconstituição de 2 velociraptors do Natural History Museum. Comparar eu achei muito bonito também a Maria Toledo falando agora do maravilhamento que ela tem ao andar no campo. O museu é um espaço urbano, mas que ela permite esse maravilhamento com o encontro com a natureza. E faz parte e a exposição é o espaço do maravilhamento, é o espaço do encontro. Então faz parte do nosso trabalho dentro dos museus criar essas histórias, entender e comunicar, guardar e comunicar essas histórias para que a gente não seja vitrines de loja, de objetos que meramente têm funções sociais. Ou, por exemplo, essa rocha serve para isso, ou esse crânio vai para esse lugar. Não, é um espaço de encontro com a natureza, com o conhecimento e com as histórias. Eu tentei falar assim, bem rápido para não ultrapassar o meu tempo, 20 minutos exatamente. Sim. Essa é uma imagem do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu trabalhei com eles, essa foto foi feita 15 dias antes do incêndio. Eu trabalhei com isso no meu doutorado. Então, eu faço questão também de sempre mostrar a beleza dos museus de história natural brasileiros. E essa é uma exposição especialmente bonita, que era a exposição Conchas, Corais e Borboletas, que estava que foi uma das mais afetadas. Assim, o incêndio atingiu essa parte principalmente. Tinha uma exposição que continha cerca de 3.000 animais taxidermizados, né, secos. Mas que contavam a história dos animais que não têm ossos. Bom, era isso. Eu deixo aqui o meu e-mail e o meu Instagram para quem quiser falar, conversar, tirar dúvidas sobre museus, e fico à disposição para a gente conversar. Legal, muito obrigada, Mariana. Tem uma pergunta aqui da professora Eliana, Deixa só. Vocês já me veem? Vocês estão vendo a tela? A gente está vendo aqui a tela, agora acho que você está voltando. Isso. Pronto. Ela pergunta o seguinte: você acha que os portugueses têm uma visão de museus diferente da visão dos brasileiros? Sim. Seja por motivos conceituais, a discussão da museologia em Portugal é um tanto diferente da discussão da museologia brasileira, por autores mesmo. Aqui a gente tem uma visão
algumas escolas com uma visão bastante próxima do Brasil, que é a visão da sociomuseologia, do museu que trabalha inserido na comunidade onde ele vive, onde ele está, e como um agente promotor dessa comunidade, mas os museus portugueses são museus europeus. E a gente não pode esquecer de uma lógica muito diferente que fundamenta os museus europeus dos museus brasileiros ou latino-americanos, que não são os museus latino-americanos, como os australianos, são museus que são criados numa lógica colonial. Uhum. Os nossos museus brasileiros, eles foram criados, e os primeiros museus, e isso é muito interessante, porque os primeiros museus latino-americanos são museus de história natural, porque são a nossa história começa a partir da natureza. Os museus servem como repositórios dos nossos recursos de diversidade. Mas esses museus são construídos ao espelho dos museus na Europa, que são museus que vão contar a história europeia, que é feita a partir de contar as civilizações que dominaram os espaços. Então, enquanto o museu europeu se vê como uma instituição de arte, uma instituição histórica, e que depois vai ter o seu caráter científico associado a ele, por exemplo, na Europa você tem museus e universidades que depois se juntam, na América Latina, a ciência começa no museu, porque o museu começa como primeira instituição científica para conhecer esse território. Então, a gente tem uma expressão assim que no Brasil a nossa história é natural. Então, então, para além da discussão da museologia, que é super técnica, eu acho que tem essa visão completamente diferente de museu pela origem dessas instituições no Brasil, daí falo Brasil, Argentina, México, Colômbia, que são países muito articulados na museologia, e na Europa. Sim. Muito bem. Mais alguma questão? Assim, queria só comentar que, como é uma feira de profissões, onde que um geólogo se entra nisso, né? Sim, eu ia perguntar para você. Eu acho que... Geólogo, geocientista, né? Isso, um geocientista. Você tem dois campos. Ou como o pesquisador que vai fazer a salvaguarda, ou seja, aquele que vai para campo coletar o material, identificar esse material, guardar nas coleções, manter o material na coleção, ou você vai trabalhar na comunicação. E aí o curso da licenciatura em Geociência e Educação Ambiental pode fornecer profissionais fantásticos para os museus, porque permite essa visão integrada, e o museu é esse espaço de várias histórias e vários objetos para comunicar, seja via exposição, seja via ação educativa, seja fazendo vídeo, seja indo social, sendo via redes sociais das instituições. Você tem assim a parte do educativo dos museus, que tem a parte dos monitores, dos educadores, formação de professores, mas também tem as pessoas que pensam as exposições, então que não é o investigador que vai estar ali descrevendo a rocha, descrevendo a amostra, mas que precisa ter o conhecimento científico e também precisa ter um conhecimento da área da museologia e da comunicação, que é saber quem é o público-alvo, para quem vai falar, quanto tempo vai durar, quem está financiando, e todas essas questões que envolvem diretamente qual é o conhecimento que vai estar na vitrine. Muito bom, muitas histórias para contar. Acho que é isso, e eu estou à disposição, assim, deixo os meus contatos pessoais para quem precise. Vai ser um prazer falar sobre Museu de História Natural, que é a minha paixão de verdade. Nossa, certamente. Muito obrigada, Mariana. Foi um prazer, foi muito interessante, né? Mais uma área de atuação para os nossos licenciando. E boa continuação lá no Portugal, né? E agradeço novamente. Tá certo. Tchau, tchau, e boa feira de profissões para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau.